Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler a palavra que diz assim: Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: eu vou pescar. E disseram eles: nós também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite eles não apanharam nada. Sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não, nós não temos nada. E ele lhes disse: olha, lance então a rede à direita do barco, e aí vocês acharão. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar a rede pela grande multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão a quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e também pão. E disse Jesus: tragam aí dos peixes que agora vocês apanharam. Simão Pedro então subiu, puxou a rede para a terra. A rede estava cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos peixes aquela rede, ela não se rompeu. E disse-lhe Jesus então: vinde, jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque eles já sabiam que era o Senhor. Diga glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, oramos pedindo tua graça, tua misericórdia, a tua unção e o teu favor sobre nós. Precisamos ouvir a tua palavra, precisamos da sua direção e do seu ensinamento. E o que nós pedimos como igreja é, no nome de Jesus, fala, Senhor, aos nossos corações. O que eu peço, meu Deus, no nome de Jesus, faz com que eu seja um canal, simplesmente um instrumento nas tuas mãos, a transmitir a sua palavra, e que o teu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração como igreja. Se você concorda, diga amém. Diga também glória a Deus. Amados e queridos irmãos, o título que eu dei para essa mensagem é Jesus e o milagre da rede cheia. Diga comigo: Jesus e o milagre da rede cheia. Bom, se nós pararmos para observar esse texto, essa história, ela nos conta duas realidades diferentes na vida dos discípulos. A primeira realidade é eles trabalharem uma noite inteira, trabalhar, se esforçar, e o resultado de muito trabalho foi que eles não pegaram nada. E aí a outra realidade que nós aprendemos aqui nesse texto é quando Jesus aparece, se manifesta para eles. Eles, em questão de muito pouco tempo, eles saem de uma realidade, de uma rede vazia, de não ter nada, e agora eles estão em uma realidade onde eles têm uma rede cheia de peixe. E não era apenas uma rede cheia de peixe, era uma rede cheia de grandes peixes. Irmãos, existem muitas pessoas que estão precisando de experimentar na sua vida o milagre da rede cheia, porque estão trabalhando e lutando por alguma coisa, e apesar de muita luta, muito esforço e muito trabalho, parece que nada acontece.
Nós precisamos do milagre da rede cheia, quando parece que não está tendo resultado nenhum em alguma área específica da minha vida, onde há muito tempo eu estou lutando. Por exemplo, às vezes uma esposa que está lutando pelo seu casamento, ela quer a restauração do seu casamento, da sua casa, da sua família, e ela está orando e lutando e batalhando e tentando, e já há muito tempo tentando, e parece que nada melhora, ou quando melhora, melhora um pouquinho e depois piora um pocão. São pessoas que estão lutando pela sua vida financeira e profissional, e trabalha e quer prosperar, e rala, e aí fala: meu Deus, eu melhoro um pouquinho, pioro um pouquinho, melhoro e pioro, e parece que o resultado é trabalhar, mas a rede, ela está vazia. São pais que estão orando pelos seus filhos e querendo ver alguma coisa acontecer, algum resultado acontecer na vida dos filhos, e trabalham, aconselham e pedem ajuda, e ora e jejua e vem para o culto e isso e aquilo, e parece que está trabalhando há muito tempo, mas não está acontecendo nada. Irmãos, eu sei muito bem o que é você lutar por um resultado, e parece que ele não acontece, e não vê que ele acontece, não vê ele acontecer. Essa foi a realidade, a primeira realidade dos discípulos, e talvez seja a sua hoje aqui. É alguma coisa que você está querendo ter como resultado na sua casa, na sua família, no seu relacionamento familiar. É alguma coisa que você está querendo ter como resultado na sua vida financeira, profissional, ministerial, mas parece que não está tendo. Esse texto, ele traz ensinamentos para nós. Por que a rede dos discípulos veio vazia? Porque naquele momento eles estavam trabalhando e não tendo resultado nenhum. Esse texto traz ensinamentos, e hoje você vai ter uma resposta de Deus. Por quê que você está tentando, e as coisas não acontecem? Quantos querem ouvir a resposta de Deus? Fala aleluia. Pergunta para quem está do seu lado: você está preparado? Vamos começar a cirurgia. Bom, a primeira coisa, os discípulos, eles não pegaram nada, porque eles estavam completamente desanimados. Sabe por que os discípulos saíram para pescar? Porque eles estavam desanimados de ministério, desanimados de seguir os princípios de Jesus, eles estavam desanimados de tudo. Você já viu alguns adesivos que tem no carro? Está estressado, vai fazer o quê? Eles estavam desanimados, foram fazer o quê? Irmãos, os discípulos estavam completamente desanimados, e eles estavam desanimados porque Jesus havia dito para eles de que iria ser necessário ele ir para a cruz, ser crucificado e morrer, e os discípulos não aceitaram isso.
Os discípulos não entenderam muito bem, porque o que eles queriam era que Jesus se levantasse como rei e que tomasse ali as rédeas na marra e na força e se manifestasse como rei ali naquele período para livrar os judeus. Aí Jesus vem e fala assim: não, eu vou precisar ser preso e vou morrer. E quando isso acontece, os discípulos, por não entenderem isso, eles agora entraram em um estágio de desânimo total. Porque o que eles esperavam que fosse acontecer na hora que eles queriam, não aconteceu. E porque não aconteceu na hora que eles queriam, o desânimo bateu. Isso mostra infantilidade, imaturidade e incredulidade. Existem muitas pessoas que não estão pegando nada, sabe por quê? Porque há muito tempo já que você está desanimado. Você até continua vindo para a igreja, você continua indo na célula, mas a sua realidade interior é: você está desanimado de tudo, está desanimado de lutar pelo trabalho, está desanimado de servir a Deus, está desanimado de lutar pelo seu casamento. Você até continua dentro de casa, não tem como fugir, você continua vindo para a igreja, indo trabalhar, não tem como fugir, mas a sua realidade interior é: você está desanimado. E é bem possível que você esteja desanimado. O desânimo, ele bateu na sua vida e ele ficou porque você queria que alguma coisa acontecesse, que Deus fizesse alguma coisa na sua vida, na sua hora, no seu tempo e do seu jeito e da sua maneira. E como Deus não fez, aí agora você deixou o desânimo bater e ficar. Talvez você nunca falou isso com ninguém, mas hoje Deus está tocando na ferida e você está identificando: é exatamente isso que aconteceu comigo. Fiquei triste, não gostei, eu estava esperando que fosse acontecer, não aconteceu. Pois é, isso mostra a atitude imatura e infantil de pessoas que servem a Deus. Porque é a criança que fica chateada, emburrada, quando você fala assim. A criança, os meus filhos ficam: pai, hoje nós vamos na pizzaria, pai, hoje vamos comer, ah, pai, vamos. E eu falo: hoje não, aí emburra. É criança que faz isso. E existem muitas pessoas que já estão há muito tempo na igreja, já estão há muito tempo servindo a Deus, mas ainda continuam uma criança, uma pessoa infantil no que diz respeito à caminhada da fé. Não uma criança na maneira como o nosso coração deve ser, porque Jesus fala que o nosso coração deve ser como de uma criança, mas com atitudes infantis. Os discípulos estavam completamente desanimados e exatamente por isso eles não pegaram nada, eles não estavam mais ligando para nada. Existem pessoas que não estão mais ligando para nada. Ah, eu vou, tem que trabalhar, eu vou. Mas você está lá nesse trabalho, Deus abriu essa porta para você, Deus colocou você nesse lugar. Na hora que você encontrou esse lugar, você não tinha nada, estava num aperto danado, numa luta. Deus abriu a porta e colocou você lá. E hoje o que você dá de gratidão para Deus é: você vai trabalhar toda semana desanimado. Deus deu um talento para você nas suas mãos, Deus deu inteligência, sabedoria, capacidade para você realizar alguns projetos, alguns trabalhos, e você está desanimado com esse talento e com essa capacidade que Deus te deu, você desanimou. Deus abriu uma porta e deu um projeto para você. Deus abriu uma porta e entregou um negócio na sua mão para você cuidar. E talvez a tua realidade é nesse negócio que Deus deu para você cuidar. Todos os dias, quando você levanta, você já levanta para ir para lá desanimado.
E isso é a resposta do porquê que você está lutando, e a sua rede não vem cheia. Você não consegue o que você planejou, que gostaria de conseguir, porque você levanta todos os dias desanimado com a sua família, desanimado com o seu trabalho, desanimado de servir a Deus. Faz um carinho no ombro de quem tem do seu lado e fala assim: eu estou muito feliz de você estar ouvindo isso aqui. Deus está dando a resposta para você, o porquê que a rede está vindo vazia. Pode continuar? Diga aleluia. A segunda coisa, os discípulos, eles não pegaram nada, porque eles começaram a agir na carne. Eles deixaram o espiritual e começaram a ser carnal. Os discípulos, eles deixaram de olhar para as coisas do alto e começaram a focar o seu olhar nas coisas de baixo. E quando eles fizeram isso, eles inverteram um princípio que Jesus havia ensinado para eles. E qual foi o princípio? Olha, lembrem-se: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e depois todas as coisas serão acrescentadas. Aí eles inverteram, eles aprenderam assim, e aí eles inverteram: não, agora a gente tem que procurar resolver as coisas aqui dessa terra. E é por isso que eles foram pescar. Se você parar para observar, esses discípulos, a grande maioria deles, incluindo o Pedro, eles eram pescadores de peixe. Pedro tinha uma empresa de pesca. E quando Jesus encontra os discípulos, Jesus vira para eles e fala assim: ei, quero fazer uma obra na vida de vocês. Por favor, feche a empresa de peixe, feche esse trabalho com peixe, porque a partir de hoje vocês não vão pescar peixe. A partir de hoje eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Quem topa? E eles: eu topo. Jesus falou: então vem. E aí eles foram para seguir a Jesus, fecharam a empresa de peixe e agora passaram a ser pescadores de homens. Deixaram de se envolver o coração 100% com as coisas dessa terra e agora foram se envolver com as coisas do céu. Só que no meio desse processo aconteceu alguma coisa com eles que eles não aceitaram muito bem. No meio desse processo aconteceu alguma coisa que entristeceu a eles, como por exemplo, o que eu disse no início: Jesus ter que ser preso, crucificado e morto. Eles não entenderam, não aceitaram ter que caminhar sozinhos agora. Aí não aceitaram, ficaram desanimados. E sabe o que é que veio aqui na cabeça deles? Quer saber de uma coisa? Eu vou ter que cuidar das minhas coisas. Esse negócio de igreja, esse negócio de compromisso com Deus, isso só dá dor de cabeça. Eu vou cuidar da minha vida a partir de agora. Vamos voltar a pescar. É interessante que quando um fala, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado aquilo que nós falamos na nossa família. Querido homem que está aqui, cadê os homens para dar um glória a Deus? Diga um aleluia grosso, diga aleluia. Eu quero ver você falar grosso assim a hora que tiver que ser o sacerdote da sua casa, meu filho. Porque olha só, meu irmão, o cuidado que nós precisamos ter. Quando nós falamos, um estava ali junto com eles, e aí virou desanimadão, estressado, e aconteceu coisa que ele não aceitou. Quer saber de uma coisa? Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar a pescar. E aí os outros, lê o texto. É mesmo, você vai voltar a pescar? Eu vou, esse negócio de igreja não está dando. Então nós vamos junto contigo. E o Pedrão já foi peladão, falou: nem precisa de roupa, eu agora tô livre, sem compromisso com nada. E todo mundo foi atrás e seguiu. Querido homem, cuidado com o que você fala, que a sua família inteirinha pode seguir você para um projeto furado.
Irmã que é sábia, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. Cuidado com o que você fala, porque você pode acabar de enterrar o seu marido no buraco. A realidade aqui desses discípulos é que eles focaram nas coisas dessa terra, inverteram o princípio, gente. Muitas pessoas não estão pegando a sua rede cheia porque Deus chamou elas, Deus deu um compromisso para você, Deus mudou a história da sua vida. Você acha que Deus arrancou você da onde Ele arrancou, fez a obra que Ele fez no seu casamento para você não se envolver com nada? Talvez aconteceu alguma coisa que você chateou. Entristeci, magoei, não quero mais me envolver com nada. É? Quer dizer que o amor e a gratidão a Deus é tão frágil assim? O amor e a gratidão a Deus é tão pequeno assim, e a sua atitude é tão infantil a ponto de dizer: não aconteceu o que eu queria, agora eu não quero mais nada. É assim? Porque foi isso que os discípulos fizeram, e foi por isso que eles trabalharam e não pegaram nada. Os discípulos, eles estavam tão focados na coisa, com os olhos nessa terra, e com seu coração tão entristecido e tão chateado, que isso não é a tristeza e o desânimo não foi quando Jesus morreu e deixou ele sozinho. A tristeza, ela já começou a acontecer quando Jesus ficou falando para eles a verdade. O que eu amo Deus e a sua palavra é porque Deus nunca nos esconde a verdade. Nós temos que amar ouvir a verdade. Aqui está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. O que traz vitória para a minha vida e para a sua vida é ouvir verdade. Fique feliz se você está em um lugar que prega para você a verdade. Fique feliz se você tem um líder que ele conversa com você e ele te fala a verdade, porque é a verdade que vai salvar a sua vida, é a verdade que vai salvar a sua família, é a verdade que vai salvar o seu casamento, é a verdade que vai mudar a história da sua vida, é a verdade. E aí Jesus começa a falar para eles a verdade. Olha, eu vou ficar aqui por pouco tempo. Vai ser preciso eu ser preso, vou ser humilhado, vou ser crucificado, e eu vou entregar a minha vida, eu mesmo vou entregar a minha vida por amor de todos. Quando Jesus fala isso, o coração dos discípulos já começa a travar. A prova disso, o desânimo começou a brotar quando eles ainda estavam ao lado de Jesus. Quando Jesus está subindo o Getsêmani para orar, antes dele ser preso, Jesus vira para Pedro e para mais outros 2 discípulos e fala assim: olha, eu preciso de vocês vigiando, eu vou lá em cima orar, fiquem aqui orando, intercedendo, por favor. E Jesus vai lá em cima e ora um pouco, e de repente Jesus desce para ver os discípulos que ele pediu para estar orando. E quando Jesus desce, ele encontra lá embaixo os discípulos que ele pediu para estar orando, fazendo o quê? Dormindo. Eles precisavam estar vigiando naquela madrugada, mas o sono bateu, o cansaço. Quer saber de uma coisa? Eu não vou orar nada não, eu vou dormir. Quando você está desanimado, o sono rouba o seu tempo de orar, de interceder e de buscar a Deus. É por isso que você não pode permitir o desânimo ele bater e ficar.
Desânimo, eu tenho um princípio que eu aplico na minha vida. O desânimo, ele tenta vir para todos nós, inclusive para mim. Então, quando o desânimo bate, eu já estou decidido, vai bater e vai voltar. Desânimo não vai parar na minha vida, não vai. Porque se você deixar o desânimo bater em você por alguma coisa que você entristeceu, por alguma briga que você teve, por alguma coisa que você não concordou, por alguma coisa que te chateou, se esse desânimo bater em você e ficar, roubou a sua expectativa e o seu futuro de ter uma rede cheia, roubou as suas conquistas lá na frente. Não deixa o desânimo, bateu, tem que ir embora. Vai bater e vai cair por terra. Quantos podem dizer aleluia? E aí então o que acontece? Jesus, quando pediu para eles ficarem uma madrugada inteira intercedendo e orando, eles estavam cansados. Agora, para ficar uma madrugada inteira pescando e sem pegar nada, aí eles não estão cansados. Isso é a prova de que estavam na carne e deixaram de olhar para as coisas do alto e começaram a olhar para as coisas dessa terra. Existem pessoas que não estão pegando nada, sabe por quê? Para parar um tempo de oração e de busca, elas estão cansadas. Agora, quando tem que trabalhar para Deus, orar, se envolver, aí elas ficam com sono. Elas não querem. Quando tem que fazer projeto que é para você, que você é o teu hobby, que você gosta, não tem cansaço. Tem gente que fica uma madrugada inteira na internet, de bate-papo, e vai ali, e vai aqui, perde o sono até 3 horas da manhã, na internet, mas não tem coragem de ficar 3 horas da manhã de joelho, com cara no pó, clamando ao Deus vivo e todo-poderoso, e depois pergunta por que eu não estou pegando nada. Terceiro motivo, por que os discípulos não pegaram nada, e por que muitos também não estão pegando nada, apesar de trabalhar. Você quer saber? Eu posso falar? Então bota a mão na cabeça e fala aleluia. Eu quero dizer que você veio ao lugar certo hoje. Os discípulos, eles não pegaram nada porque eles estavam com a sua fé enfraquecida. Jesus aparece na beira do mar para conversar com eles e fala assim: ei, vocês aí, por favor, eu queria saber de vocês pescaram alguma coisa aqui essa noite? Jesus para conversar com eles, e o que a Bíblia diz é que eles não reconheceram que era Jesus. E por que eles não reconheceram que era Jesus, se eles andaram 3 anos e meio ao lado de Jesus, conheciam a maneira de Jesus falar, a voz de Jesus falar, o jeito de Jesus falar, e Jesus está conversando com eles e eles não conheceram porque a fé deles estava enfraquecida, eles não acreditaram que poderia ser Ele. Irmãos, tem gente que não pega a rede cheia porque não acredita de que Jesus pode mudar a história da sua vida. Tem gente que não pega a rede cheia e não vê mudança. Eu quero mudança na minha casa, porque não acredita que Jesus pode mudar a história lá da sua casa. Jesus pode mudar e converter o coração da sua esposa. Jesus pode mudar e converter o coração do seu esposo. Jesus pode mudar e tocar na vida dos seus filhos, mas para isso você precisa acreditar. Porque não tem como eu pegar a rede cheia se eu pensar assim. Eu pelo menos já vi alguns esposos falar assim: pastor, nem adianta, já estou casado há 25 anos e aquela mulher ali, ela não muda. Fala ai. Já vi a esposa falar assim: pastor, eu conheço meu marido, aquilo ali não adianta, aquilo ali não muda não. Irmãos,
Nós precisamos acreditar que para Deus não existe nada impossível. Deus muda o coração das pessoas. Deus abre portas que estavam trancadas. Deus derruba barreiras que aos olhos humanos eram impossíveis de serem derrubadas. Deus dá vitória a uma pessoa pequenininha para derrubar um gigante que não tem mais tamanho. Deus pode realizar coisas poderosas, e para isso você precisa acreditar. Pastor, a situação financeira que eu estou hoje, isso é impossível de mudar, não tem jeito, você não imagina como é que está. Tem jeito sim. Se você começar a fazer a coisa certa, Deus vai manifestar o poder dele e vai te salvar. Se você começar a agir da maneira certa, Deus vai colocar a mão dele nesse negócio e vai mudar o rumo da história. É só você fazer a coisa certa. Irmãos, nós precisamos enxergar Jesus nos mínimos detalhes da nossa vida. Se não enxergarmos, não tem como eu pegar uma rede cheia. Quarto motivo: por que que os discípulos trabalharam e sua rede veio vazia? Eles tiveram a sua rede vazia porque eles eram cabeça dura demais. Fala aí para o irmão que está do seu lado: a sua cabeça dura me deixa preocupado. Olhe para cá. Tem gente que é muito cabeça dura. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Não fala nada, só diga ai. Irmão, há uma diferença de perseverança e ser cabeça dura. Ser perseverante é eu estar em um lugar que eu tenho certeza absoluta que aquele é o lugar que eu preciso, que Deus falou que eu preciso continuar, porque logo logo está chegando a minha vitória. Eu tenho certeza absoluta. Isso é perseverança. Ser cabeça dura é eu não ter certeza absoluta, mas falar assim: não adianta, que eu não vou sair daqui. Posso me arrebentar todo e estar destruído, mas eu não vou mudar disso. Fala para quem está do seu lado: deixa de ser cabeça dura. Irmãos, os discípulos passaram uma noite inteira tentando e não pegaram nada, porque eles só estavam tentando do lado que eles achavam que dava peixe. Era daquele lado. Aí Jesus aparece e fala assim: ô cabeça dura, é só do outro lado. Está pertinho aí, você é cabeça dura demais. E está insistindo em uma coisa, aqui. Tenta do outro lado. Irmãos, você sabe que as coisas mudam. O tempo está passando e as coisas estão mudando. E nós queremos tratar coisas hoje com a mesma mentalidade de ontem. Não rola. Eu preciso de, buscar direção em Deus, estratégia, aprender conhecimento, porque problemas novos, problemas que estão surgindo num tempo novo, eu preciso resolver com uma estratégia nova. Não adianta eu querer resolver com uma estratégia antiga. Não, porque há 10, 20 anos atrás o papai fez assim, a mamãe fez assim, naquela época funcionou, hoje vai ser de outro jeito. E aí é preciso deixar de ser cabeça dura para falar: eu vou tentar de outro jeito. Há anos atrás, a educação com os filhos era com uma estratégia. Hoje, se você não ajustar a sua estratégia, você perde eles.
Coisas que antigamente funcionavam para um negócio, hoje não funciona mais. Você tem que tentar outra estratégia, porque aquela estratégia de ontem, ela não vai dar certo hoje. E o problema é que os discípulos não pegaram nada, porque eles eram cabeça dura demais. Agora, uma coisa que eu acho linda é que esse texto, ele nos conta não só a realidade da rede vazia. Esse texto, ele nos conta que a rede, ela saiu de vazia para ficar uma rede como? Da mesma maneira que nós tiramos nesse texto ensinamentos do porquê que a rede vem vazia, esse texto, como mostra que a rede veio cheia, também tem ensinamentos de o que nós precisamos fazer para a rede vir cheia. E eu queria saber quantos querem ter um resultado de rede cheia. Diga aleluia! Essa eu vou contar domingo que vem, beleza? A primeira coisa importante é: a história da vida daqueles discípulos mudou. A realidade da rede vazia para a rede cheia, ela mudou porque Jesus apareceu para eles naquele dia. E eu quero dizer para você, Jesus está nesse lugar para mudar a história da sua vida hoje. Jesus está aqui para virar a página e escrever uma nova história, e você sair da história de uma rede vazia para uma rede cheia, e não apenas cheia, mas uma rede cheia de grandes conquistas, de grandes vitórias, de grandes realizações. Esta é a história que Deus vai escrever na sua vida. Jesus aparece. E aí o que os discípulos precisariam então agora fazer para a rede vir cheia? Esse primeiro ensinamento, na minha opinião, é um dos mais importantes. Qual é? O que eu preciso fazer para a minha rede vir cheia, pastor, e eu experimentar esse milagre da rede cheia? Vamos lá, primeiro ensinamento. Jesus aparece na praia, conversa com os discípulos, e nessa conversa Jesus faz uma pergunta para eles. E qual foi a pergunta que Jesus fez? Ei, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês, queridos pescadores, pegaram alguma coisa nessa noite, nessa madrugada inteira de trabalho? O que eles responderam? Não pegamos nada. A primeira coisa que nós precisamos fazer para que o milagre de Deus se manifeste na nossa vida é parar de viver uma vida de aparência e falar a verdade de como nós estamos hoje. Não tem como Deus fazer um milagre na vida de uma pessoa que está tentando se esconder e achando que vai conseguir esconder seus problemas de Deus. É preciso falar a verdade. É preciso falar a verdade. O que é que Deus fez na sua vida? O que você quer que Deus faça na sua vida? Você precisa contar a verdade, a realidade de como você está hoje. Porque talvez você está com sérios problemas dentro da sua casa. Talvez você esteja com sérios problemas dentro do seu casamento. Deus enviou alguém para te ajudar. Deus enviou alguém para te abençoar. Deus enviou alguém para ser cobertura sobre a sua vida. E esse alguém pergunta: e aí, como é que tá as coisas dentro de casa? Está tudo bem? Tudo maravilha, pastor, tudo bem. E não está nada bem. Vocês estão quebrando o pau dentro de casa. O casamento de vocês está por um fio. E aí coloca-se uma máscara de aparência. Como que vai experimentar o milagre se você esconde como está a sua realidade hoje? Talvez uma pessoa queira melhorar seu relacionamento com Deus, seu relacionamento no ministério, e alguém que Deus enviou para a sua vida para te ajudar pergunta: e aí, como é que está? Está orando? Está bem com Deus? Aleluia!
estou muito bem. E não está nada, você ora só quando está na igreja e olhe lá, não está nada. Você está vendo pornografia na internet de madrugada, está vendo um monte de coisa que não presta, e está na maior cara lavada dizendo que está tudo bem, quando na verdade não está. Irmãos, como que nós queremos experimentar milagres se nós não estamos falando a verdade de como eu estou? É a mesma coisa que uma pessoa doente que vai para um médico, consultar no médico, e o médico pergunta: e aí, como é que tá? Tá sentindo dor aonde? Não, doutor, tá tudo bem. E estava cheia de dor. Aí volta para casa, tem um treco, e aí tem que fazer uma cirurgia às pressas, arriscado perder a vida, porque na hora que você ficou na frente do médico, você escondeu e não falou a dor que você estava. Irmãos, Deus envia pessoas para que sejam bênção na nossa vida aqui nessa terra. Para Deus, Ele fazer um milagre e abençoar a vida de alguém, Ele usa outro alguém. Mas aí sabe o que nós falamos? Não vou falar como eu estou para ninguém, quem toma conta da minha vida sou eu. Ok, é por isso que você está há 10 anos tentando, e você não pega nada. Quando pega alguma coisa é questão de meses, conta no dedo, dá 6 meses, você perde tudo de novo. Então, se eu quero pegar uma rede cheia, eu preciso falar a verdade. Incomoda quem está do seu lado e fala: conta a verdade, meu filho. Segundo ensinamento para pegar uma rede cheia: se eu quero pegar uma rede cheia, eu preciso aprender a ter fé naquilo que diz a palavra. Irmãos, os discípulos estavam lá, cabeça dura, diga comigo, cabeça dura. Desse lado, a madrugada inteira tentando, a madrugada inteira tentando, a madrugada inteira tentando, a madrugada inteira tentando. Aí quando eles estão recolhendo o barco para chegar, normalmente quando você fica uma madrugada inteira pescando e você não pega nada, porque só de não pegar nada já estressa mais ainda. É ou não é, pescadores? Fala ai. Já estressa. Aí o cara a madrugada inteira tentando, não pega nada, aí tá puxando o barco para chegar, e Jesus fala: Neips, volta, é só jogar a rede do outro lado. Os caras eram experientes, conhecedores do mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades era o mar onde eles costumavam normalmente estar pescando, e sabiam que o peixe dava naquela hora da madrugada e daquele lado. E agora Jesus aparece e fala: ei, joga do outro lado que você vai pegar. Só alguém com fé para jogar do outro lado, mesmo pensando que poderia não dar certo. A sua mente, o seu natural poderia pensar: não vai dar certo. Mas eles não agiram por aquilo que era o natural, eles agiram com fé. Essa palavra está vindo para mudar a história da nossa vida. Vamos voltar aquele barco e vamos jogar a rede do outro lado. E quando eles fizeram, veio a rede cheia. Irmãos, sabe por quê que muitas pessoas não pegam a rede cheia? Porque Deus está falando para elas: age assim. Aí a pessoa não age, sabe por causa de quê? O seu natural fala: não vai dar certo. Aqui o natural fala: não vai dar certo. Você já conhece essa história. Você quer ver um exemplo prático? Por que muitas pessoas, elas não são dizimistas fiéis? Por que muitas pessoas não são? Tem gente que fala assim: ah, eu não sou dizimista fiel porque eu não concordo. Eu não sou dizimista fiel porque eu não quero dar dinheiro para pastor. Eu não sou dizimista fiel porque eu não sei o que faz com dinheiro. E eu não quero. Isso tudo é balela. As pessoas não são dizimistas fiéis porque elas simplesmente não acreditam no que a palavra diz.
não têm fé, não conseguem acreditar, porque é a Bíblia que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. As pessoas, elas às vezes não conseguem ter fé para poder honrar a Deus, um mandamento da palavra, porque elas acham que vai faltar para elas. O natural diz aqui assim, ó: não dá porque vai faltar. Não dá porque vai faltar. Não dá porque vai faltar. Só que aqueles que pegam rede cheia, eles não vivem no natural, eles vivem na fé. Eles vivem no ambiente da fé. E quem vive no ambiente da fé acredita no que diz a palavra. E a palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois faça a prova de mim, se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre a sua vida uma bênção tal, que sobre ela vos advenha a maior abastança. E por causa disso eu ainda repreenderei o devorador e o migrador e o cortador, diz a palavra. Lucas capítulo 6, versículo 38: dá e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, pois com a mesma medida que vos medires, vos medirão também. Então, se a palavra diz, ainda que o meu natural fala assim: não faz que vai faltar, não faz por causa disso. Se eu quero pegar uma rede cheia, não é a minha visão natural. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Você está entendendo? Eu estou dizendo aqui para você o segredo de pegar uma rede cheia. Quer ver uma pessoa que quer ter resultado na sua família, quer ter resultado na sua casa? Às vezes a pessoa está tentando e não tem resultado. Quer ter resultado melhor com os filhos, resultado melhor com a esposa, resultado melhor com o esposo, e não tem resultado. E por que não tem? Porque recebe um direcionamento da palavra e não obedece. É a mulher que recebe o ensinamento da palavra: olha, seja mais sábia, ame mais, honre mais seu esposo e tal e tal. E a mulher fala assim: não vou fazer isso, pastor, porque se eu fizer ele vai pisar na minha cabeça e eu não vou. Minha irmã, mas obedeça. Não vou fazer, eu conheço, eu sou casada com esse homem há 30 anos, eu sei quem ele é. É o esposo que recebe uma palavra, um ensinamento, para se posicionar como sacerdote, para amar a sua esposa, para, como sacerdote, em alguns momentos ser o exemplo de perdão e de... Aí recebe uma palavra, toda semana recebe palavra, toda semana discipulado, toda semana aconselhamento, e aí a pessoa não age, não faz. E não faz porque, não, se eu fizer isso, olha, eu vou... Não obedece, não acredita no poder da palavra. É gente que precisa perdoar. Sabe por quê, meu irmão, que muitas portas estão fechadas? Há quanto tempo Deus está falando para você: libera seu coração, perdoa. Essa pessoa que fez mal, ela te traiu, ela te roubou e tal, perdoa. Aí a pessoa fala: não adianta, que eu não consigo perdoar. O que essa pessoa me fez foi muito grave. Ok, mas a palavra de Deus fala para você perdoar, então perdoa. Tem gente que fala: ah, mas eu até quero, mas eu não consigo, eu não sinto. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. É eu decidi perdoar e acabou. Diga aleluia. E aí eu fico falando isso para minha mente, e a minha mente vai jogando para o meu coração: está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Porque toda vez que você encontrar alguém e falar assim: ah, eu não consigo perdoar, a sua mente manda para o seu coração essa mensagem: eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar. E o seu coração vai ficar enfermo e doente para o resto da vida. A palavra que a minha mente deve mandar para o meu coração é: está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Fala para quem está do seu lado: está perdoado.
amém? Terceiro segredo, e a gente vai quase terminar. Se eu quero pegar uma rede cheia, esses discípulos, além de falar a verdade, diga comigo, falar a verdade, acreditar na palavra, diga acreditar na palavra, eles, em terceiro lugar, tentaram de uma maneira diferente. Jogaram a rede do outro lado. Talvez para você pegar a rede cheia, escuta o que eu vou dizer para você. Deus trouxe você aqui essa noite para lhe dar uma direção. Para você pegar uma rede cheia, você vai precisar de tentar do outro lado. Você precisa de uma nova estratégia. Pensa comigo aqui, meu irmão. Talvez o segredo para algo que você está lutando para que aconteça está em você direcionar, ajustar o seu foco para outro lado. Pensa em uma outra ideia. Quando chegar em casa hoje à noite, ora e fala: Deus, qual é o lado que o Senhor quer que eu jogue agora? Em questão de pouco tempo, desse lado, joga a rede, não pega nada. Joga a rede, não pega nada. Foi só ajustar o foco. Desse lado, joga a rede, rede cheia. Olha para o outro lado, tenta de uma maneira diferente, tenta uma nova estratégia. Busque em Deus uma ideia que vai revolucionar a história da sua vida. Por último, para terminar, esses discípulos pegaram uma rede cheia, e olha o que aconteceu. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Levantaram então a rede cheia de peixe. Diga comigo, pegaram a rede cheia. Depois que eles pegaram a rede cheia, olha o que acontece. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima. Disse Jesus: ei, tragam aqui do peixe que vocês apanharam. Simão Pedro então puxou a rede para a terra. A rede estava cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Quando eles pescaram, a rede veio cheia. E agora que a rede veio cheia, eles já viram: olha, aleluia, coisa boa, glória a Deus, que maravilha. Jesus fala: ei, pega os peixes, traz para cá. Eles só desfrutaram do milagre da rede cheia porque eles continuaram obedientes à palavra que Deus direcionou, mesmo depois que pegaram a rede cheia. Existem pessoas que estão com a sua rede vazia, sabe por quê? Um dia Deus colocou na tua mão uma rede cheia. Um dia Deus colocou coisa grande na sua mão, e quando você pegou a coisa grande que veio na sua mão, Ele deu uma palavra de obediência para você, e aí você não deu importância à palavra que Ele deu. Você estava com a rede cheia, e agora você se preocupou com a rede cheia e parou de dar atenção para aquilo que Deus estava falando. Irmãos, é exatamente por isso que às vezes uma pessoa tem um resultado muito grande na família. Olha, isso aqui é importante demais. Ela tem um resultado, estava lutando pelos filhos, lutando pela esposa, e aí Deus foi lá e acalmou a situação, o casamento está voltando a restaurar, está tudo ficando em paz. Aí sabe o que acontece? Deus fala assim: agora vamos envolver a sua família, Deus pede alguma coisa para essa família, vai se envolver, vai trabalhar. Ah, deixa eu tenho que cuidar aqui de mim. E aí depois a rede, ela vai esvaziar novamente. Talvez
Talvez a pessoa estava orando por um milagre, uma porta de emprego para fechar um negócio, chegar uma bênção financeira, chegar um milagre, você orou e Deus deu para você. Aí quando isso veio na sua mão, você ficou tão empolgado com isso, olha que maravilha, e Deus está dando mais direção, porque a rede de Deus, ela é infinita, existe muito mais de milagre para poder chegar a isso que nós precisamos entender. Jesus, Ele quer nos dar vida e vida com abundância. A bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores. Deus é um Deus de coisas poderosas e contínuas. Mas às vezes nós ficamos muito empaquetados com a rede, cheia. E aí Deus dá uma direção de obediência e nós não obedecemos. Aquela rede cheia, ela fica vazia de novo, em questão de tempo. Por favor, fique de pé.